Boa tarde, comunidade DCM, sejam bem-vindos a mais uma live das 5. Eu sou a Sara Góes, quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou aqui cedinho. A proprietária da live das 5 já está aqui, Raquel Castro, então podemos começar. Obrigada, Raquel. O Wallace Santos também é um dos nossos porteiros, né? A Cristiane, a Miriam, o Luiz Carlos, o Vitor, o Pablo, a Fátima, você que está aí no Facebook. Como eu sempre falo, vem ser feliz com a gente aqui no YouTube, aqui tem muito mais possibilidades de integração, vocês podem trocar uma ideia no chat, vocês podem tretar no chat, vocês podem ser felizes aqui no chat, contanto que não repitam mensagens, por favor, e não mordem um coleguinha, não mordam um coleguinha, vamos evitar isso. Pessoal, vou fazer aquele merchan de sempre, que vocês escutam 4 vezes por dia, mas vou fazer rapidinho. Pensem na possibilidade de se tornar membros, porque quando vocês se tornam membros do canal DCMTV, vocês estão ajudando diretamente o canal. Eu sempre falo que são 5 categorias, mas o meu xodó é a categoria diamante, né, porque ela coloca vocês em contato direto com os jornalistas do DCM, com a equipe e com alguns colaboradores fixos, inclusive com o Vinícius, que está aqui na live de hoje, e com o Bentinho Siqueira, né, que é o charme do grupo. Então, pensem nessa possibilidade, pensem também na possibilidade de dar uma assinatura diamante para uma pessoa querida. Se você não pode se tornar membro, diamante tem outras categorias que eu sempre mostro aqui para vocês. Tá aqui, ó, começando por R$ 2,99, cada categoria, printem para depois vocês olharem com carinho. Cada categoria tem uma série de vantagens, né? Se você não puder se tornar membro nesse momento, a gente entende, mas vocês ajudam muito quando vocês curtem e compartilham um vídeo. Então, verifiquem se vocês são inscritos no canal, tem isso, né? Porque a gente recentemente descobriu que 40% das pessoas que estão aqui todo dia com a gente não são inscritas. Então, verifiquem se vocês são inscritos, deixem um like, compartilhem Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim, coloquem nas redes de vocês, cola num grupo bem reaça e sai correndo, ou como o Pedro Zambarda fala, apresenta o canal DCMTV para algum amigo que costuma compartilhar o site. Tem gente que frequenta o site, mas não sabe da existência do canal. Além disso, vocês também ajudam muito quando vocês assistem do começo ao fim. E aí entra aquela galera que assiste como se fosse rádio, né? Você que está fazendo suas coisas e deixa o DCM só na escuta, deem uma paradinha rapidinho só para deixar o like, fazer a gente feliz. E é isso, gente. Vamos falar para todo mundo do canal DCMTV. Diz que todo mundo aqui é muito gente boa, só tem gente linda, maravilhosa, tranquila, massa. Bartolomeu Moro está pedindo para mandar um alô para Sobral. Oi, Sobral. E aí, vou colocar aqui o Kiko e o Vinícius na tela. Quem quiser pedir bênção, gente, o momento é esse. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Vinícius. Tudo bem, meu caro? Beleza. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Kiko. Boa tarde a todas e todos que estão aí assistindo. E vamos, que é a última semana do ano, mas a última semana, pelo visto, está corrida, não tem descanso, não. Tá todo mundo fazendo muita besteira ainda nesse ano, nesse finalzinho. Dá muito tempo de piorar ainda, né? Inclusive, eu estava brincando hoje que ano passado, nesse exato mesmo dia, 28 de dezembro do ano passado, os debates acalorados das redes sociais era a treta do Tony Tornado com Chico Buarque no Faustão, que um falou que o outro cantava mal. Agora, eu tô com saudade dessa treta, porque hoje a treta é que a gente quer falar para as pessoas que a vacina é uma coisa importante, cara. Então, assim, piorou muito em um ano. Foi o Tony Tornado que falou essa besteira do Chico. O Chico não tem voz de barítono, de cantor de ópera, mas nem é para ter. Desde o João Gilberto, desde o Bob Dylan, ninguém se importa com isso. E você pode até falar que o Chico não tem uma voz boa, não tem mesmo. Agora, o Tony Tornado não tem, tá? Só para constar, eu toquei com o filho do Tony Tornado. Canta tanto quanto o pai, nada. Não tem voz de negão, não é o James Brown, nenhum dos dois, está longe disso. Nenhum dos dois chega aqui do Tim Maia. Tim Maia tá ali, ó, no calcanhar do Tim Maia. Então, o cara falar que o Chico Buarque não canta bem, como se isso fosse um problema, pelo amor de Deus, né? Campeonato. Olha nós aqui de treta do ano passado, hein? Pois é, cara. Eu tava relembrando as tretas, assim, as tretas que eu tenho saudade, e essa foi uma delas, né? E acho que não só o problema foi esse, o problema foi no programa que ele falou, desnecessário no momento. Chico Buarque
um grande ícone do progressismo aí brasileiro, então foi uma treta que ficou empolvorosa, porém, quem diria que eu ia sentir saudade disso? Quem diria? Aí o Bolsonaro hoje, já que a gente vai entrar aqui nas tretas do dia, deixa eu mandar um oi para Olinda, Maria da Glória, oi para Olinda aí. Olinda, que cidade bonita. Ladinho de Recife, você conhece lá? Não conheço. Infelizmente, eu tenho que ir para lá, eu quero levar minha mãe, que minha mãe é de João Pessoa, chegou no Rio de Janeiro com 2 anos de idade e não conheceu João Pessoa. Eu quero conhecer João Pessoa com a minha mãe. O único lugar do Nordeste que você deve evitar é Fortaleza. Fortaleza é um lugar, fala aí, Sara. Fortaleza é bonita naquela orla, né? Aí você passa, parece aquela cidade do Mundo de Truman. Você passa dali, sei lá, 3 quarteirões para trás, cara, é um horror. Favela, gente... Eu não vou defender não, viu? E o Ciro Gomes, você corre quando o Ciro Gomes vai aparecer do lado. O Ciro Gomes, você está na praia, você ouve aquele... É o Ciro Gomes, sabe? Então não dá para... Brincadeira, Fortaleza é linda. Nordeste é lindo. Mas já vamos lá. Então, o Bolsonaro teve um encontro com o gado dele e, para variar, falou bosta, né? E eu vou separar aqui 2 bostas que ele disse. Desculpa meu latim, mas francamente, a gente está chegando no fim do ano e acho que a gente merece poder ser um pouco mais enfático. Ele começou falando essa besteira aqui, ó. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Visa? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá: não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Não vou nem fazer a brincadeira aqui, porque falo depois que eu estou zoando. Não vou fazer brincadeira, é coisa séria. Tá? E agora, quem já foi infectado, como é o meu caso, tem que tomar de novo? Não. Olha, assim, realmente algo que extrapola a nossa capacidade de compreensão, né, Vinícius? Porque por mais que você veja assim esse jumento, você, caramba, isso é presidente do Brasil. Como é que o cara passou num psicotécnico? Como é que esse cara entrou no exército mesmo? O Bolsonaro é a prova viva de que toda essa mística em torno da superioridade educacional dos colégios militares é uma balela, ou de que o exército dá uma boa formação para a pessoa. Tá provado, ele é quase assim inimputável no sentido de ser débil mental mesmo. Como é que ele pode falar esse negócio? Que os laboratórios deviam estar correndo atrás do Brasil. No meio de uma pandemia que matou até agora 191 brasileiros, isso o dado oficial, segundo o Nicolés, são 230 mil oficialmente. Aliás, ali, por causa da subnotificação. 7 milhões e 400 mil casos. Uma tragédia mundial, todos os países do mundo civilizado já com a vacina, e a necessidade da vacinação, claro que do próprio país, que por isso vai atrás dos laboratórios. Eu não sei qual que é o protocolo exatamente, mas orça aqui, né, com a Pfizer, com a Sinovac, com sei lá quem outro laboratório, que você precisa vacinar o povo brasileiro. Esse débil mental chega e fala que o laboratório devia estar correndo atrás do Brasil, porque o Brasil tem 210 milhões de brasileiros e, portanto, é um mercado. Quer dizer, a noção dele até de capitalismo é cagada. É tudo charopada. É impressionante. Impressionante. Quanto a essa história de que ele, uma vez que já foi infectado, deve ou não tomar a vacina, porra! Liga pro Pazuello, caralho! Liga pro seu médico e pergunta. Parece o meu tio, velho. Parece o tio da esquina, nem o Zé do Coco.
querido cara que fala besteira pra caramba, repete essas loucuras. Repete esse tipo de desinformação escrota. Pergunta pro Pazuello, dá um Google aí, né? Sei lá, se vira. Tem uma informação decente para passar adiante para esse bando de idiota que te ouve aí, Bolsonaro. Ele pergunta, eu não sei, pergunta para o médico dele. É impressionante. A gente não pode deixar de se indignar. No momento que a gente naturalizar esse jumento, esse verme, aí nós estamos fritos. Aí viramos o Gabeira. Né? Daqui a, sei lá, um ano a gente pede desculpa. Mesmo assim, uma desculpa, né? Estilo Gabeira. Ó, não fui muito chateado com as críticas que eu tomei. Porra, vê se pode sujeito aí, Vinícius. Cara, o presidente do Brasil. Eu tenho meu orientador, Kiko. Como você sabe, eu sou carioca, mas moro em Floripa. O meu orientador, o professor Reinaldo, até mandar um abraço, que ele assiste aqui o DCM também. Ele tem uma frase muito, muito lapidar para falar essa imbricação entre o que representaria o Gabeira e o Bolsonaro, mais ou menos. Não cabe muito bem o caso aqui, porque os dois são do Rio de Janeiro, pelo menos o colégio eleitoral dos dois é do Rio. O meu professor, para fazer a crítica a essa turma meio gabeira, assim, meio gabeirística, meio tô aqui por cima, aquela coisa meio debochada, sou elite intelectual do Rio de Janeiro, que é uma elite intelectual, eu sou de lá, eu posso falar, uma elite intelectual, são pé no saco, até que se fala um pouco mais ou menos progressista. Assim, o meu professor Reinaldo falava o seguinte: não existe nada mais parecido com o Partido Comunista de Ipanema do que o Partido Conservador dos Jardins. Ele falava isso que, para dizer, fazendo uma correlação histórica até, de que ambos os partidos, que não existem, obviamente, mas ambas essas elites iluminadas, essas classes médias altas iluminadas, elas odiavam duas coisas: o Estado, odiava o Getúlio Vargas, e obviamente o Estado Novo tem que ser detestado mesmo, porém, esse ódio ao Estado virou o ódio ao lulismo. Então você vê essa turma do Gabeira que tem uma pinta de progressista e não é, e você vê essa turma reacionária dos Jardins, o pessoal traça um paralelo: nossa, mas é que no Rio o pessoal ganha, é muito forte. É a mesma turma, o que eles odeiam é o lulismo. E o Gabeira falar que, assim como o seu Caetano e a dona Paula também, a gente não sabia o que era o Bolsonaro, etc. Pelo amor, é óbvio que eles sabiam. O outro lá, que também é representante dessa elite carioca ilustrada, o tal de Fábio Porchat, que tem um programa de humor aí, que eu acho sem gracíssimo. O cara foi no programa de um jornalista de extrema-direita do Rio de Janeiro, esportivo, Rica Perrone, falar que o lado bom do Bolsonaro foi que o Bolsonaro tirou o PT do poder. Aí o que acontece 2 semanas depois? A sede do Porta dos Fundos só para um atentado terrorista. E para o cara, o lado bom do Bolsonaro era que tinha tirado o PT. E esse lance da vacina do Bolsonaro, o que eu acho muito perigoso é o seguinte: o Bolsonaro, eu tinha até cantado essa pedra aqui com o Leandro semana passada, até tinha escrito algumas coisas no Facebook e tal. Então eu falei assim, o Bolsonaro, ele é muito perigoso porque ele consegue dar uma noção de ideia absurda, ele consegue de botar o absurdo de uma forma extremamente popular. Ou seja, o Bolsonaro consegue defender uma ideia extremista, uma ideia ultraliberal que um PSDB teria dificuldade para tornar isso popular, porque eles tentariam sofisticar a narrativa, e o Bolsonaro consegue transformar isso numa coisa popularesca. Isso é muito perigoso, porque o Bolsonaro é burro, só que o Bolsonaro ele tem a cognição do tiozão do dono de máquina de caça-níquel. Então ele fala a língua desse cara. Então eu estava comentando assim, eu falei assim, rapaz, o Bolsonaro, eu acho que ele vai tentar, ele está fazendo esse jogo duro aí com a questão da vacina. Eu vou até ler aqui o que eu postei mais cedo também. Porque, na verdade, o Bolsonaro tem o intuito, da forma burra dele, e ele está tentando conseguir isso, o intuito dele é o seguinte: quando ele dá essa declaração de que no Brasil tem uma população consumidora de 210 milhões de habitantes, os laboratórios deveriam olhar para o Brasil, etc. Na verdade, ele quer se eximir de responsabilidade. Ele quer forçar para que as pessoas comprem na iniciativa privada a vacina e fica lá, elas por elas. E com isso, eu até escrevi alguns tópicos. Qual é o intuito do Bolsonaro com isso? Esvaziar o SUS. Obviamente, ele esvazia o SUS. Se o SUS não protagonizar a vacinação, o SUS está sendo esvaziado. Se eximir de responsabilidade, fazer lobby com a máfia de planos de saúde e indústria farmacêutica e fomentar o discurso de controle de gastos. Ou seja,
da sua forma estúpida, ele está conseguindo empurrar para a sociedade uma ideia redondinha de ultraliberalismo, neoliberalismo e de Estado mínimo. Agora é cada um por si. Ele vai e fala, ela tem a responsabilidade em protocolar vacina na Anvisa, tá ok? Ele tem a responsabilidade, sim. O SUS tem em pedir para a Anvisa protocolar vacina. E outra coisa, não tem demanda de produção nesse momento no mundo, não tem demanda para poder o laboratório, seja lá o laboratório da Sinovac junto com o Butantan, seja a Pfizer, seja a Moderna, vinham ao Brasil oferecer, Anvisa, vocês querem aqui a vacinação? Se for assim, se o governo federal, se o Estado não tem responsabilidade em relação a isso, então uma indústria de anabolizante pode chegar aqui na Anvisa, tem esse medicamento aqui, pode liberar, entendeu? É óbvio que o Estado tem responsabilidade. Agora não tem demanda de venda, como você falou, até como capitalista, ele é um capitalista cagado. Porque o que acontece, o mundo todo está atrás da vacina. Se o Brasil não for atrás, o Brasil vai ficar de fora. Vai ter país do continente africano, vai ter país da América Central, Trinidad e Tobago vai atrás da vacina. A Somália vai atrás da vacina. A Arábia Saudita, que talvez tenha o regime mais lamentável, mais deplorável do mundo hoje, está indo atrás. Já começou a vacinar a população. E se o Bolsonaro não for, o Brasil vai ficar por último da fila. Vai ficar atrás. Enquanto isso, a classe média brasileira quase toda vai se vacinar. Eu me considero da classe média baixa, muito baixa, por sinal. Porém, eu já deixei um dinheirinho aqui da minha bolsa, da última bolsa que pingou, guardada. Se a vacinação, se o governo ficar enrolando, empurrando com a barriga, a vacinação for uns R$300, eu vou pagar porque eu não quero correr risco. Eu quero, e o novo normal não vai ter. Mas pelo menos vacinado eu vou ter um pouco mais de segurança, porque eu moro com 2 pais que são grupo de risco. Então, assim, ele vai forçar com que até pessoas que têm um poder aquisitivo muito afetado vão atrás da vacina pelos meios próprios. Agora, uma coisa que me irrita aqui, só para fechar aqui essa fala dele nefasta, toda vez que o Bolsonaro vai para o seu cercadinho de gado, tem uma coisa que me dá mais raiva do que ele próprio, são os puxa-sacos em volta. Ele fala alguma coisa e fica todo mundo assim, é isso aí, presidente, não sei o quê, isso aí é mito, minha vontade era jogar uma granada ali no meio, porque assim, se existe esse doido, é porque existe plateia para ele, então não aguento mais nem o Bolsonaro, nem o seu gado no cercado. Queria que 2021 levasse isso para longe. Só para a gente esclarecer alguns pontos aqui, por exemplo, Portugal comprou vacina para todos os portugueses de 6 fabricantes diferentes, com logística para cada fase de imunização, e avisou para todo mundo por SMS que a vacinação começa amanhã, eu acho que era hoje mesmo. A gente deu uma matéria com depoimento de um leitor nosso, Geraldo Seabra, lá de Lisboa, com um SMSzinho que ele recebeu. Governo de esquerda, vamos lembrar, lá em Portugal, é aquela coalizão da geringonça. E, não, Portugal tem a população de Niterói, Portugal tem população da Praia Grande. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na Rússia estão já fazendo a imunização, a China não precisa nem falar. Eu acho ruim a gente ficar se justificando através da competência dos outros. O nosso problema é de ter um psicopata, um sociopata na presidência da República que não tem noção de governança, ele não sabe o que fazer, o que ele sabe é ficar em guerra permanente para garantir, nesse caso, a reeleição dele. Com relação a tomar ou não a vacina, tomara que esse idiota não tome e eventualmente venha a falecer. Mas, estava falando com o doutor Marcos numa live passada e li algumas matérias, quem já teve a Covid deve sim tomar a vacina. Essa orientação, não minha, do Vinícius, do Sara, não desse estúpido do Bolsonaro, mas de médicos, de especialistas. Ele ao fazer isso, ele está simplesmente desinformando as pessoas e de maneira absolutamente consciente. O trabalho dele é todo nesse sentido, tá? Ele falou mais nessa live. Eu vou colocar aqui outro trecho do que esse psicopata falou nessa live, nesse encontro de hoje com o gado dele lá
no Palácio da Alvorada? Não, os caras se vitimizam o tempo todo. Fui perseguido. Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas só procurar na internet eu acharia com facilidade, que a Dilma foi torturada, que fraturaram a mandíbula dela. Então eu falei, traz um raio-x, é pra te ver o calo ósseo. Eu não sou médico, hein? Eu não sou médico. Não, tá certo. Até hoje estou aguardando o raio-x aí. Só mentira esse povo. Agora, o primeiro, o marido dela, que está vivo, Cláudio Galeno, está no México. Ele teve a proeza de, voando aqui em país da América do Sul, né, em pleno voo, sequestrou um avião e foi para qual país democrático? Alguém adivinha aí? Cuba. Parabéns. A Dilma respondeu essa coisa grotesca, essa calúnia desse imbecil. Uma nota, está no DCM, está na nossa manchete. Ela disse assim: Jair Bolsonaro promoveu mais uma de suas conhecidas sessões de infâmia e torpeza, falando a um pequeno grupo de apoiadores na segunda-feira, 28 de dezembro. Como não respeita nenhum limite imposto pela educação e pela civilidade, uma exigência a qualquer político, e mais ainda a um presidente da República, desmoraliza mais uma vez o cargo que ocupa. Mostra-se indigno ao tratar com desrespeito, com deboche, o fato de eu ter sido presa ilegalmente e torturada pela ditadura militar. Queria provocar risos e reagiu com sórdidas gargalhadas às suas mentiras e agressões. A cada manifestação pública como esta, Bolsonaro se revela exatamente como é, um indivíduo que não sente qualquer empatia por seres humanos, a não ser aqueles que utiliza para seus propósitos. Bolsonaro não respeita a vida, é defensor da tortura e dos torturadores, é insensível diante da morte e da doença, como tem demonstrado em face dos quase 200 mil mortos causados pela Covid-19, que, aliás, se recusa a combater. A visão de mundo fascista está evidente na celebração da violência, na defesa da ditadura e da destruição dos que a ela se opuseram. É triste, mas o ocupante do Palácio do Planalto se comporta como um fascista, e no poder tem agido exatamente como um fascista. Ele revela, com a torpeza do deboche e as gargalhadas de escárnio, a índole própria de um torturador. Ao desrespeitar quem foi torturado quando estava sob a custódia do Estado, escolhe ser cúmplice da tortura e da morte. Bolsonaro não insulta apenas a mim, mas a milhares de vítimas da ditadura militar, torturadas e mortas, assim como aos seus parentes, muitos dos quais sequer tiveram direito de enterrar seus entes queridos. Um sociopata que não se sensibiliza diante da dor dos outros seres humanos não merece a confiança do povo brasileiro. Uma nota sóbria, acho que muito boa, dando o recado dela a respeito dessa calúnia, desse estúpido. Mais uma. Por que a Dilma nunca mostrou a hora? Porque como é que ela ia fazer lá? Então, ia lá o coronel, não foi o Ustra, ela falou o nome do cara que a torturou, e ela falou, quando eu estava também numa coletiva com ela, ela contou também quem que foi solidário com ela, se lembrou disso, mas foi o tal de capitão Alberto Albernaz, do Doicode de São Paulo. A Dilma falou assim, minha arcada girou para o lado, me causando problemas até hoje, problemas no osso do suporte do dente. Me deram um soco e o dente se deslocou e apodreceu. Só mais tarde, quando voltei para São Paulo, o Albernaz completou o serviço com um soco, arrancando o dente. É evidente que a Dilma não foi a única mulher torturada, houve muitas outras, e também evidente que não dava para elas saírem de lá e fazerem um exame de corpo delito, né? Vai no IML e pede para o legista, sei lá para quem, o médico de plantão na ditadura, para dar um certificado que ia servir daqui, 40 anos depois para o Bolsonaro parar de falar besteira. Enfim, é tudo realmente muito triste o que esse sujeito representa, o grau de ignorância e o grau também da encrenca em que a gente se meteu. O Bolsonaro vai sumir, vai perder, mas o bolsonarismo não vai desaparecer. E esse imbecil tem público, ele é que nem um palhaço que, faz sempre o mesmo número, mas porque tem gente dando risada. Isso é o que é o mais chocante, porque não adiantam os fatos, não adianta você chegar e mostrar
A Dilma falar que é uma mulher honrada e honesta, você pode falar o que quiser dela, mas a Dilma não é corrupta, não é mentirosa que nem esse canalha. E não vai adiantar nada, você pode ter, sei lá, né, os depoimentos que forem, você pode ter, inclusive, um torturador dizendo o que fez. E que canalhas como Bolsonaro e a curriola dele não vão acreditar, Vinícius. Não vão. Não é que não vão acreditar. Até podem acreditar, mas se acreditar, eles vão gostar. É diferente, porque, assim, eu digo muito para as pessoas, quando converso, quando me perguntam sobre isso, que não é que a popularidade do Bolsonaro está relativamente baixa, porque o governo dele é apenas um desastre. Tem um setor declaradamente, deflagradamente fascista da sociedade que está insatisfeito com o Bolsonaro porque ele não está sendo radical o suficiente como eles achariam que deveria ser. Muita gente votou, eu gosto de lembrar as pessoas que uma semana antes do Bolsonaro vencer, ele fez aquela declaração nefasta, nojenta, esclerosada lá no litoral do Rio de Janeiro, na sua casa de praia lá em Angra, eu acho, que ia pegar os vermelhos, expulsar os bandidos vermelhos do país, ou então, se eles não quisessem sair, ia ser levado para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era um campo de extermínio da ditadura militar na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Que o cachaceiro do Lula ia ficar preso eternamente, que a ditadura matou pouco. O Bolsonaro ganhou falando isso. Ninguém foi enganado. Quase ninguém foi enganado. E tem muita gente que está incomodada porque eles achavam... O Kiko, eu tive que sair de grupo, de botequim, que eu fazia parte, porque quando o Bolsonaro ganhou, teve gente falando em grupo que agora eu vou matar esse sapatão, agora tá liberado, corre petezada. E esses caras, eu vejo, às vezes, eu tenho passado ali no centro de Florianópolis de máscara, vejo alguns no botequim, vou lá, dou um salve pra rapaziada de longe e tento escutar um pouco o que eles estão falando. Eles estão achando o Bolsonaro mole. Então, assim, quando o Bolsonaro, se a Dilma comprovasse, fui torturada, de fato quebraram minha mandíbula, ia ter um setor da sociedade que ia se escandalizar de fato, um setor mais cético, assim. Talvez a gente até possa falar que é desavisado. Agora, tem um setor que não, que ia falar assim, é isso aí que deveria ter feito mesmo, porque o comunista tem que fazer isso. Como o cara me ameaçou uma vez, o cara descobriu que eu fazia trabalho sobre o Chile, o cara botou uma foto do perfil do Facebook dele, um drone dele, um perfil fake, e veio me falar que ia fazer comigo igual fizeram lá no Voo Cego. O que o Pinochet fazia no Voo Cego? Botava dentro do helicóptero, levava pro meio do mar e soltava o cara lá. Como se isso fosse me intimidar. Eu não tenho medo. Isso daí é tudo gogó de internet, eu não tenho medo desses caras. Agora, o Bolsonaro fala isso, e o que eu fico mais indignado, eu fico também, não mais, tão indignado quanto, Kiko, é como a nossa grande imprensa, é óbvio que não dá para esperar nada deles, mas como a nossa dita grande imprensa trata esse tipo de caso. Basta o Bolsonaro ficar uma semana de bico fechado, que aí vem o pessoal dando risada, o presidente está mais leve, o presidente agora está paz e amor, como se o Bolsonaro tivesse salvação, como se ele não fosse um psicopata, um sociopata, entendeu? Como se ele não fosse um imbecil. E aí, o Bolsonaro agora tá paz e amor. A imprensa, a grande imprensa aqui do Sul, imagina, né? Imagina. Mas, enfim, a grande imprensa aqui do Sul, semana passada teve um temporal aqui no sul do estado. O Bolsonaro veio, teoricamente, visitar as regiões alagadas, e lá e prestar uma homenagem, não prestar uma solidariedade às vítimas, não prestou solidariedade nenhuma, chegou na região, foi embora, o governador do estado ele nem se falaram. Bolsonaro foi para o litoral norte de Santa Catarina, São Francisco do Sul, se hospedou numa base militar, ficou uma semana fazendo o que ele melhor sabe fazer a vida toda, sendo vagabundo. Bolsonaro é vagabundo, tem 32 anos de casa no Congresso sem fazer absolutamente nada, foi um militar, ficou pintando meio fio, se aposentou com 10, 15 anos de trabalho, não aprendeu nada, não aprendeu nem a falar. Naquele julgamento militar dele que vazou o áudio do juiz, do julgamento, da condenação dele, que o juiz falou assim, eu sei que essa assinatura de documento aqui não é forjada, é a do senhor Jair Bolsonaro, porque eu não conheço nenhum oficial que seja tão burro que não saiba escrever.
E só um cara que não consegue sequer começar uma frase com a letra maiúscula é o Jair Bolsonaro, então eu sei que essa assinatura é dele. E é isso que o Bolsonaro ficou aqui em Santa Catarina uma semana, Kiko, pescando com um ratinho, cara, fazendo churrasco com o Luciano Hang. O cara ficou uma semana de férias curtindo a vida doidado aqui, indo pescar cedo, gravando vídeo, falando uma porrada de besteira. E o que isso tem a ver com a mídia local? Que o Bolsonaro não fez o básico, a obrigação que foi lá visitar os mortos lá pela enchente. A imprensa falou assim, nossa, o Bolsonaro ajustou o seu discurso. Bolsonaro parece que está aprendendo, está ficando de bico calado, está sendo solidário. Para uma semana depois o mesmo jornal falar assim, erramos. O Bolsonaro Paz e Amor era momentâneo. Ora, a imprensa já sabia disso, cara. Aí o Bolsonaro tem que vir hoje, de forma nefasta, e de novo relembrar a tortura da Dilma Rousseff. Ele pode ser adversário de quem for. Eu, particularmente, que tem uma pessoa que eu detesto na imprensa, é tal de Miriam Leitão. Mas eu jamais vou fazer piada com a Miriam Leitão, o fato da Miriam Leitão ter sido torturada. O Bolsonaro faz piada com esse tipo de situação. O cara ele confunde ser adversário político com ser inimigo declarado ainda de guerra. O Bolsonaro ainda está vivendo a época da Guerra Fria. Ele ainda está imerso nisso. Então, o que me irrita muito é essa leniência com que setores da imprensa ainda tem com esse cara. Isso é inaceitável. E, sabe o que eu fico pensando também, meu caro? O quanto a esquerda padece desse mal que é a superioridade moral. Então, você falou agora, Miriam Leitão, você é incapaz de fazer chacota da tortura que ela sofreu. Está correto. Mas eu acho que tem coisa que a gente precisa ultrapassar o nosso próprio autossabotagem, nesse caso, que é a vantagem que o fascista tem de não ter limite moral. Então, para nós, se a gente ficar o tempo todo assim, olha, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço, ganhou a eleição. Então, tem coisas que a gente vai precisar fazer e são coisas que não necessariamente são, muito pelo contrário, claro, são imorais ou são criminosas. Mas eu acho que a gente vai ter que ampliar um pouco os nossos limites se a gente quiser vencer o fascismo. Senão vai ser assim. Né? A gente, quando vê, tá ali patrulhando o Lula porque ele foi para Cuba. Eu vi gente pegando no pé do Lula porque ele foi para Cuba. Até onde você ia falar isso. Tá lá num resort com o Oliver Stone, gravando uma participação num documentário do Oliver Stone e tal, não está se aglomerando com ninguém, até porque não é burro. Pegou um avião, tal, com as medidas necessárias, mas eu fico pensando, puta, vamos atacar aqui o Bolsonaro? Não, nós vamos pegar no pé do Lula. Vamos pegar no pé do Lula porque ele está em Cuba, sabe? E aí, quando a gente vê, nós vamos continuar nesse modo, elegendo o Bolsonaro, elegendo o sub-Bolsonaro, elegendo o Eduardo, o Carlos, não sei o que, sabe? 04. E assim vai. Eu acho que a gente precisa, sei lá, começar a se tocar de que não vai ser por inércia que esses caras vão sair. A gente precisa agir. Não, né? Diga. Não, desculpa até te interromper, Kiko. Cara, é que eu me irritei muito nessa última semana também. Eu me irritei, acho que quase tanto quanto um setor, gente. Veja, não estou generalizando. Um setor de uma esquerda que gosta mais de lacrar, que isso é uma grande maldição no nosso tempo, né? O lacre, que gosta de lacrar, só que esses caras gostam de lacrar em cima do PT, em cima da esquerda que está no poder, entendeu? Aí já vem o outro aqui, já comentou, mas o lulismo é incriticável. Não, bicho, pode criticar à vontade. Só que, olha só, tem que entender o momento que a gente está vivendo. Eu vi uma figura aí, meio figurinha carimbada da Facebook Esfera, fazendo uma piada de que fazendo piada não, vomitando um veneno que o Lula foi para Cuba junto com a Janja. Ora, Lula tem uma foto sem máscara com a Janja, não tem ninguém em volta, eles dormem juntos. Se você é casado ou casada, dorme em quarto separado com a tua esposa desde o início da pandemia, ou do teu marido, então, tudo óbvio. Então, se o Lula e a Janja, eles podem tirar foto sem máscara. Entende? E o Lula não está em Cuba bundeando, está em Cuba gravando um documentário e muito provavelmente ele já vai tomar a vacina Soberana 02 lá. É muito provável que isso aconteça. E agora, tem uma coisa também que é o seguinte, eu concordo plenamente contigo, Kiko, que
vai chegar um momento que a gente vai ter que perder um pouco o freio, porque a nossa esquerda, mesmo a que se diz ateísta, parece que ela é muito influenciada é muito cristã, por assim dizer. Cara, na boa, com o filho do Bolsonaro, com a família do Bolsonaro, não tem como você ficar jogando limpo. Não tem como você ficar jogando limpo. A gente fica cheio de dedo para falar, o Bolsonaro chama o Dória de calcinha apertada e ganha 1 milhão de likes, cara. Porque, de certa forma, não estou querendo dizer que a gente tem que se apossar de um discurso, de uma narrativa nefasta ou opressiva. Mas o povão, cara, ele é meio que assim, cara. Ele quer ouvir que o Dória tem calcinha apertada mesmo. Não estou falando que o Lula tem que falar isso. Mas eu estou falando que, por exemplo, é como eu disse aqui, a Miriam Leitão, eu não vou debochar que ela foi torturada, mas ela é minha inimiga. O Gabeira é meu inimigo. Óbvio que o Gabeira é meu inimigo. O Dória é meu inimigo também. E a gente tem que jogar sujo em determinado momento, entre aspas, sujo para cima deles. Porque senão, o Bolsonaro está espalhando que vai metralhar petista. Ontem fez uma declaração, ontem ou anteontem, de que acabou a invasão do MST no campo, porque está todo mundo armado dando tiro em trabalhador rural. E a gente aqui falando que você não pode falar, você não pode chamar a Michele Bolsonaro, fazer piada com a Michele Bolsonaro, porque aí você vai estar ferindo a honra da família, isso não tem nada a ver. Não tem a ver, não, eu faço uma piada com essa família de pombo inteira. Aí outra coisa, isso que você falou, que a pessoa quer ficar num pedestal moral, numa torre de marfim, principalmente gente do nosso campo. O Lula não está dando exemplo, quem não está dando exemplo é o Neymar, porra. Fazendo festa para 500 pessoas, o Lula não está fazendo nada de errado. Está indo gravar um documentário. Mas e se fosse o Bolsonaro? Se fosse o Bolsonaro é criticar, porque amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver um invento. É isso. Agora o Lula, de fato, não está fazendo nada de errado. Na semana passada, a Folha de São Paulo falou aquela excrescência, década, onde a maior quantidade de negros entraram na universidade por causa da política de cotas. O Tarcísio Genro rebateu. Nem morro de amores pelo Tarcísio Genro. Porém, ele falou coisa correta, ele riscou década e botou PT. O que a lacrosfera, que eu até brinquei de lacrosfera macunaímica do Twitter, atacou? Gente que se diz progressista, que se diz de esquerda, com 100 mil seguidores, ficaram do lado da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que uma porrada de conhecido, uma porrada de tuiteiro conhecido. Enfim, depois, até conversamos sobre isso depois. Ficaram do lado da Folha de São Paulo contra o PT. A Folha de São Paulo que foi crítica à política de cotas. A Folha de São Paulo foi crítica à política de cotas. Então, na semana, o Partido Novo consegue barrar com que trabalhador precarizado sem carteira assinada de aplicativo de entrega. A exigência era que os aplicativos obrigatoriamente fornecessem coisas básicas, água, sabão e álcool gel para os caras. O Partido Novo conseguiu barrar essa coisa no meio de uma pandemia e comemoraram. Outra foi o Dória e o tal de Bruno Covas cancelando passe livre para quem tem acima de 60 anos de idade. Quem tem acima de 60 anos de idade na cidade de São Paulo e depende de andar de ônibus de passe livre é porque é um velho ferrado. O cara tem que pagar passagem, ida e volta para fazer alguma obrigação, isso vai impactar no final do mês dele. Gente, tem gente que R$100 no final do mês é diferença, é um quilo de carne, é um pouco de carne, um pouco de arroz que ele deixa de comprar, isso no final do mês faz diferença. E os caras preocupados em dar porrada no PT porque o PT estava roubando o protagonismo dos movimentos negros, sendo que o PT é ligado a vários movimentos negros. Os movimentos negros dentro do PT ajudaram a formular a política de cotas. Quando o Tarcísio Genro fala que foi o PT, que foi assinado pelo Lula, pela Dilma, etc., ele não está falando que foi o Lula, ele está querendo dizer que foi uma política de um partido de centro-esquerda, que eu nem considero o PT de esquerda radical, o PT é um partido de centro-esquerda, que conseguiu ajudar a implementar, e teve que implementar no STF, de tanto que era impopular, e foi impopular essa medida na época. E os caras ficam preocupados em querer ser a régua moral do PT, em querer ser a régua moral do lulismo, em querer ser um ombudsman do petismo, e enquanto isso o Bolsonaro está aí falando que tem que, rindo da mandíbula de quebrada da Dilma, falando que tem que dar tiro na bunda de trabalhador rural, etc. O debate no Brasil também está muito desfocado. Muito bem. Sara Góes, nós temos superchats aí, minha querida?
Tem sim, eu gosto nessas horas de lembrar da história do artista espanhol lá que fez a cabeça do Bolsonaro e que aqui no Brasil se deparou com um monte de gente de esquerda achando que ele estava fazendo uma performance de mau gosto. Que a gente agora tem que cuidar da cabeça do Bolsonaro. Que coisa impressionante, Bel, como eu odeio isso, velho. O cara está jogando bola, o outro time tá te enchendo de porrada, você quer ser revido, vamos parar com isso aí, velho, vamos jogar sério, vamos jogar direito aí, não vale a pena a gente se submeter a... Que coisa horrível, que coisa horrível. Fair play, os caras estão pedindo fair play. Fair play, é isso aí. E o outro time é genocida, né, tem isso. É um time de genocidas, não é simplesmente qualquer outro time, não. Eu fico irritada porque de vez em quando surge o fiscal de esquerda falando que a verdadeira esquerda não deseja o mal de ninguém. Pois prazer, gente, eu sou uma esquerda muito fake, que eu desejo as piores coisas do mundo. Tirando a fraquejadinha, para mim pode se lascar todo mundo ali da pior forma possível. Eu vou ler os superchats aqui que chegaram todos, se vocês quiserem comentar é só me interromper, tá? A Reginalíssima, que é aqui de Fortaleza, e entendeu a brincadeira do Kiko, diga-se de passagem, que ninguém se magoou, porque cearense é cabeça de gelo, como o pessoal fala. Nada, tem uma mulher que me xingou aqui. Não, mas ela botou emoji brincando, ela percebeu que era brincadeira. A Reginalíssima fala assim, boa tarde de Fortaleza, Kiko, Sara e Vinícius, salve Chico, Caetano, Gil e etc. Aí depois ela mandou um outro superchat dizendo que o Bolsonaro é moleque, amoral e hipócrita. A Mara mandou um superchat falando que ele não é burro, ele segue fiel à sua ideologia fascista e às promessas de campanha. Não temos uma esquerda fiel, assim, infelizmente, fiel às suas ideologias. A Laline Casais manda um superchat falando assim, eu sei que eu posso contar com vocês nessa luta permanente pela construção de um mundo melhor, mais justo, solidário e igualitário. Logo, já vou me tornar uma membra diamante. Hashtag fora Bolsonaro. Laline, massa, a gente está te esperando. Obrigado, Laline. Muito legal, né? O Odair Rodrigues, inclusive, Odair, um cheiro, muito obrigado. O Odair me salvou aqui nesse final de semana. É membro diamante, inclusive. Ele fala o seguinte, será didático julgar e condenar os apoiadores desse criminoso após a sua queda. Será necessário um longo processo de reeducação sem conciliar. A Mônica Liz Miranda mandou um superchat só para dizer hashtag fora Bolsonaro, é isso aí. O Décio Amadil fala, esse é o país dos bananas, hashtag fora Bolsonaro urgente. A Laline Casais mandou outro superchat, valeu Laline, falando assim, Kiko, se o Bolsonaro defende a tortura, então eu posso concluir que ele gosta de ser torturado, hashtag fora Bolsonaro, hashtag fora Mourão, hashtag Lula livre candidato. A Rita de Cássia Moreira, ela fala assim, é isso mesmo, eles dão a gargalhada, fazem gozação, debocham, é gente ruim. Gente não, é verme mesmo, eu sinto horror de quem sabe que eles estão por aí fantasiados de humanos. E aí tem uma galera que, quando vocês estavam falando, comentando que já rompeu com família, que rompeu com amigo, que simplesmente não tem como você conciliar com gente que ainda, em pleno, praticamente 2021, ainda apoia esse trem. A Laline Casais mandou um outro superchat, falando assim, Kiko, a hora é agora, ou decidimos lutar ou vamos nos render para sempre. E o Luiz Alberto Benevides fala, meu herói, Gerson, o canhotinho de ouro, que disse aos cacetas em 93 que revidar em campo era tão importante quanto jogar bem. Saudações alvinegras. Aí eu fico boiando, porque eu não sei do que se trata. Mas Gerson foi um... Pode falar. Pode falar, Kiko. Fala aí. Gerson foi um cracaço do Botafogo, lateral esquerda, meia esquerda, que também foi da seleção da Copa de 70. E ele é conhecido por não ter muita papa na língua. E foi ele que deu essa resposta Caceta do Planeta. Isso aí. Diga lá, Sara. Tem mais? Não estou devendo nada aqui. Tá. O Bolsonaro está agora jogando futebol lá na Vila Belmiro, um jogo beneficente. E ele fez um gol, olha só que surpresa. Eu vou passar aqui o gol. Olha só que coisa espontânea. Chegaram a confirmar a presença veja que beleza. para essa partida. É o caso do Alan Patrick, que joga no time ucraniano Shakhtar, e o presidente Jair Bolsonaro teve a oportunidade de fazer um gol. Gol marcado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta partida beneficente. Presidente que é um grande prestigiador aí do futebol,
Um bando de retardado fazendo arminha. Chegaram a confirmar a presença para essa partida. Olha só como ele cai. É o caso do Cai igual um saco de merda. Ele não podia infartar nesse momento aí, que ele tava correndo, que ele tenta correr assim, ó, igual um galinho. Eu fiquei vendo, ele podia empacotar, cara. Diga, sabe? Como diz aqui no Pará. Um infarto, né, rapaz? Pô. Vocês podia ir pra casa do caralho. um anjo, cara. Vamos orar para isso. O cara, inclusive, falando em anjo, um comentarista aqui que não botou nome, só tem uma fotinho. Eu adoro ler comentário de hater, cara. É porque aumenta o algoritmo. Falou assim, ó, Deus abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele escreveu errado, ele escreveu Jair. Assim, eu espero que os anjos digam amém, principalmente aquele anjo que caiu, o Lúcifer, e que ele leve o Jair Messias Bolsonaro também. Isso mesmo. Falando em desejar coisas boas, como a Sara deseja, o Mourão está com Covid-19, está se tratando com os medicamentos sem eficácia. Está tomando hidroxicloroquina, nitazoxanida, que é o Anita, e azitromicina, e remédios para dor e para febre, e está em isolamento lá no Palácio do Jaburu. O vice-presidente estava com dores no corpo, dor de cabeça e febre baixa. E aí, na notinha que ele distribuiu para a imprensa, ele disse que o estado geral dele é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial lá do Palácio do Jaburu. Mas é isso, o Mourão está tomando hidroxicloroquina, que é a cloroquina, Anita, azitromicina e esses remédios para dor e para febre. Não vai adiantar porra nenhuma, mas mais uma vez, né? Vai Covid, né, Vinícius? Vai Covid, né? Tamo junto, Covid, força. É bom que ele tá tomando o Anita é forte pra cacete, Kiko. É bom. Vai que ele não morre de Covid, mas que ele desregule toda a sua flora intestinal e morra com uma bactéria pesadíssima no estômago também. Ia ser uma morte, inclusive, neoliberal gosta de morrer cagado, né? Tem a Margaret Thatcher, o ditador argentino também morreu sentado no pinico, Pinochet também morreu de fraldão, então pro Mourão ia ser um bom... Bolsonaro também não está muito lá bem dos seus tratos intestinais, então esse fim pro Mourão seria interessante. Pois é. Agora, tem uma notícia interessante que o uso de esses remédios aí para tratamento da Covid está favorecendo uma epidemia de supergonorreia. Isso aí, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gonorreia, eu estou lendo uma matéria aqui do The Sun, tá? Mas saiu na Forbes também, para quem vai, The Sun é um tabloide inglês, não, saiu na Forbes também, isso é batata, tá legal? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa supergonorreia pode se tornar resistente às drogas, inclusive as recomendadas para o tratamento da Covid, como a azitromicina que o Mourão está tomando. Não estou dizendo que o Mourão vai ter a supergonorreia, porque o Mourão, suponho, ele é casado, acho, que não quer dizer nada, mas o Mourão, sei lá se ele se envolve com mulheres de vida fácil, mas está aí. Tem mais uma coisa que pode compor esse quadro, que é o Mourão com, sabe Deus, supergonorreia, Vinícius. O problema não é o Mourão pegar a gonorreia, o problema é que ele já é a gonorreia. O problema é a gonorreia sofrer de Hamilton Mourão. Isso é perigoso, porque não tem remédio para gonorreia. Agora A gonorreia um estudo na Organização Mundial. A gonorreia sofre de super Mourão. Super Mourão, meu Deus do céu. Mourão sem camisa, aquele vídeo dele lá correndo no Leme, ele todo suado, aquela coisa... Parecia o Oil Man de quem é de Curitiba, sabe? O cara ficava de cuequinha correndo, passava óleo no corpo. O Mourão tava igual o Oil Man lá no Leme, todo suado, correndo o bonezinho do Flamengo, que já deixa ele ainda mais feio. Agora, o que a ideia Zulu tá desopilando o fígado. A ideia é essa. Vou falar sério e dar risada também. Mas agora, Kiko, eu tava lendo também uma notícia que isso no Brasil, o uso em excesso da azitromicina está produzindo uma superbactéria, um supervírus, porque começaram a tomar azitromicina como se fosse remédio controlado e tomando sem nenhuma recomendação médica, comprando muitas vezes no mercado por baixo dos panos.
e tomando todo dia. Então, assim, além de ter o problema da desinformação, eles desinformam a respeito de vacinas testadas, de vacinas comprovadas, eles desinformam também de medicamentos que não servem para o fim devido e acabam criando outros problemas, como nesse caso aí da gonorreia /mourão, dessa superbactéria /supervírus, aliás, não sei se é superbactéria ou supervírus, que o uso em excesso de azitromicina está ocorrendo. Então, é uma cagada em cima da outra. Definiu bem. Mas a explicação científica é essa. Essas drogas estão provocando doenças super resistentes, porque são drogas muito pesadas. O pessoal acha que toma isso aí que nem Nescau, que nem você falou, né? Vamos tomar uma cloroquina e acho que não vai acontecer nada. Né? Não vai dar nada. Pode tomar essa porra aí, fica tranquilo. Seu fígado vai ficar legal. E olha aí, você pode transar todos os puteiros, você não vai pegar super gonorreia. O outro camarada meu falou que tá tomando ivermectina há 6 meses, Kiko. 6 meses? Eu fiquei com nojo de apertar a mão do cara. O cara que tá tomando remédio de verme há 6 meses, cara. Esse cara deve estar podre por dentro. Então, assim, é uma confusão generalizada. E ele tá com sintoma? Ele tá todo peludo? Sei lá, ele fala direito? Como é que ele tá? Acho que ele tá mais fácil ele virar jacaré do que quem for tomar a vacina, né? Porque o cara tá tomando remédio de verme há 6 meses todo dia, cara. Eu nunca vi isso. Então, assim, de fato, como disse o Ricardo Darín no início da pandemia, aquele ator argentino que eu adoro, inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Ricardo Darín falou uma coisa assim, muito pior do que a pandemia é você conviver com a pandemia de imbecis. É isso que a gente está vendo e vivendo. Pois e essa pandemia eu acho que é incurável, viu, velho? Essa aí não tem jeito, não. Né? O que você faz com essa quantidade de burro que saiu do esgoto? Burro na família, burro no vizinho, burro em todo lugar. Né? E eles perderam a vergonha, o idiota perdeu a modéstia, já dizia o profeta Nelson Rodrigues. Eu tenho uma foto aqui exclusiva do amigo do Vinícius. Como ele chama, seu amigo? Você pode falar o nome dele? Qual dele? O do ivermectina? Não posso. Você não pode. Mas eu tenho imagens dele aqui, porque o Vinícius, ele não pode dizer o nome, mas a foto ele mandou pra gente. O cara tá bem, não achei que tá estranho, não. Aparentemente, tá aí o cidadão normal levando a vida dele. Teve um ou outro efeito colateral, mas ele tá legal, ó. O amigo do Vinícius. Virou o tio It da família Adams, né? Tipo, tá virando, tá em processo. Mas o Tony Ramos é assim também. Lembra que o Didi Moncós é mais novo, mas o Didi tirava um sarro do Tony Ramos, ele chamava Tony Ramos. E ele botava um carpete aqui embaixo da camisa e ficava todo peludo assim, que nem esse cara aí que tá tomando azitromicina. Diga lá, Sara. Sara Góes está conosco ou fugiu? Tô aqui, é porque o meu humor é bem quinta série. Fala em cocô, já começa a rir. Meu tema preferido. Ai, gente, é muito bom, é muito gostoso tirar onda com essa galera. A gente tem 2 membros diamante hoje, vocês acreditam? Ei, que beleza, obrigado, amigos. Graças ao Senhor. E aí? Seria o cocô o segredo? Não, tô brincando. Dar logo as boas-vindas aqui para os 2 membros diamante. Foi a Laline Casais, que ficou dizendo que ia se tornar membro. Eu estava imaginando que seria janeiro, fevereiro, mas era literalmente a qualquer momento. A Laline e o Luiz Medeiros se tornaram membros. Pessoal, massa, brigadão. Obrigado. Eu ouvi a Marília aí. Ela falou, pede para mim. Pede o quê? Para mandar o e-mail. Manda e-mail para marília@dcm.com.br, tá certo. marília@dcm.com.br, ela vai dar acesso ao grupo Diamante do WhatsApp e vai mandar um catálogo para vocês escolherem as canecas, eu tô sem nenhuma aqui, e as camisas do DCM, que é o kit de boas-vindas. O Maricato mandou um superchat que eu não entendi, e o Caú em Trancoso, eu não entendi. Eu sou gente, eu sou inocente, eu não... Fala, o que é? Você entendeu, Vinícius?
que ele falou, hein? Caô em Trancoso, mas é caô, assim, caô, deu confusão lá no aeroporto de Trancoso, caô. Eu não sei se o cara é carioca, mas é um linguajar de lá do Rio, deu caô, deu algum problema lá no aeroporto, teve congestionamento de jatinho no aeroporto de Trancoso. E eu acho que é francês, cara, caô. Tá falando alemão, tá falando alemão fluente lá do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. Nossa, agora eu já chupa Sara Vivaco, agora fala outro idioma. O Claudemir Santos mandou o superchat falando assim: se essa esquerda limpinha tivesse na Revolução Cubana, a Revolução teria durado menos tempo do que a Comuna de Paris, 3 meses. O Fernando Miller está falando sobre o vídeo lá do Bolsonaro jogando futebol. Ele fala assim: o Bolsonaro estava impedido nesse gol. Deve ser um prenúncio do que se anuncia para 2021. Oremos, Fernando, tomara mesmo. Essa é boa. E aí? Bruno C. fala: gol do Bolsonaro claramente impedido. Até o gol é roubado nesse governo. O Vicente Moreira Rodrigues fala: o Bozo imita o Lula em tudo, até nessa coisa de jogar bola. O Dan Vilela fala assim: Jair fazendo gol lembrou um vídeo do Comédia MTV. Mole de matar. Procurem. Não lembro, não. Fica aí registrado para os anais que o time do Santos cedeu a Vila Belmiro para esse fascista fazer palhaçada aí e jogo beneficente durante a pandemia. Papelão. Parabéns, Santos Futebol Clube. Espero que os amigos santistas aí que se gabam de ser progressistas e o escambau vão lá cobrar da diretoria do Santos esse papel ridículo aí que o Palmeiras já tinha cumprido também. É isso. O Marcos Lima fala: o PT precisa liberar as forças de extrema esquerda que ainda existem dentro do partido. A extrema direita só teme a extrema esquerda. A história ensina isso pra gente. A Laline Casais manda um superchat falando que não estava conseguindo se tornar membro diamante, perguntando por que o YouTube dificulta esse upgrade. Na verdade, você já tinha se tornado, mas realmente o YouTube não ajuda, é super complicado. Eu até sempre conto isso aqui. Quando a minha mãe se tornou, eu tive que gravar um vídeo mostrando para ela como era. A Reginalíssima mandou um superchat dizendo que quer se tornar membro diamante também. Pessoal, manda e-mail para marília@dcm.com.br. Qualquer dúvida existencial, inclusive, a Marília resolve. marília@dcm.com.br. E para adquirir camiseta, caneca, fora da assinatura, é loja@dcm.com.br. Mas se você mandar para a Marília também, a Marília resolve. E aí tem outro membro, que é o Luciano Lins. Valeu, Luciano. E a gente recebeu um superchat, vocês não vão acreditar de quem? Do grande Leandro. Sem choro, Leandro, olha só. Grande Leandro. Leandro, surpresa do ano com esse programa dele da Live das 5, arrebentando. O Vinícius participa também, o Leandro trouxe o Vinícius para cá também. Gente boa atrás gente boa. E o Vinícius, também o Vinícius, mas o Leandro, eu acho que foi a revelação da live do DCM nesse ano. Fora o Bem-vindo Sequeira, fora a Marília, fora a Sara, fora todo mundo, o Leandro foi o melhor cara das lives do DCM. Tô brincando. Leandro, figuraça, puta jornalista e um tremendo analista também. Meus amigos, falando em caô em Trancoso, eu vou mostrar aqui uma imagem do congestionamento de jatinhos que está rolando lá num dos aeroportos daquela região, litoral sul da Bahia, tá? E essa foto aqui, ó, tá dando para vocês verem aí, né? Olha só, isso aqui é a pista lotada de jatinhos lá em Trancoso. Esse povo todo está indo de avião para curtir o Réveillon da pandemia. Eles estão basicamente sambando sobre os cadáveres de 191 mil brasileiros e sabe mais quantos vão morrer a partir do congestionamento daqui, dos aviões e das aglomerações causadas pelos ricos brasileiros. Essa matéria está muito boa, é de um site especializado que diz o seguinte, tá? Segundo o editor-chefe do site Aerowin, que é o maior do ramo de aviação privada, e é piloto também, o tráfego foi tão intenso no sábado para o domingo, ou no fim de semana, que várias aeronaves tiveram que dar voltas repetidamente, aquelas órbitas, aguardando a liberação do pátio. Os destinos dos jatos e também dos aviões a hélice
são, segundo esse site especializado, os aeroportos da Costa do Descobrimento, de Trancoso, que fica Porto Seguro, o aeroporto de Terra Vista e o aeroporto da Costa do Cacau, na ilha de Comandatuba, em Ilhéus. Em dado momento, do meio para final da tarde do sábado, foi possível registrar no aplicativo de rastreamento de voos Flight Radar 24, gostaram dessa? Lembrou o Pablo Escobar. Sara, depois você responde. Ao menos 15 aviões executivos com destino ao sul da Bahia, tá? Um grande exemplo disso, os caras estão falando aqui, é o Honda Jet de matrícula PP-BRU, que teve que pousar em Porto Seguro após ficar voando em órbita, esperando a liberação do pouso, que não conseguiu. Veja só. O motivo dessa migração de jato, diz aqui o pessoal, é por causa das restrições de voos para Estados Unidos, Caribe e Europa. Então, esses ricos tiveram a impossibilidade de voar para esses destinos, graças a governos que são responsáveis, e falaram, vamos foder o Brasil mesmo. Vamos jogar aqui, vamos matar, vamos botar para foder. E aí, nada melhor do que fazer isso no Brasil mesmo, que a gente tem o Bolsonaro aí, tem o Neymar dando festinha, Carlinhos Maia, todo mundo aí, então vamos para lá. E aí esses ricos resolveram encher lá Trancoso. Trancoso, no meu tempo, eu tenho 52, sim, eu já fui jovem. Era um destino de gente que estava a fim de descobrir a Bahia, tinha muito jovem, muito hippie, muita gente ligada à música. Gal Costa ia lá, era um destino de maconheiro, era super descolado e difícil de chegar. Virou agora uma Jerusalém, uma terra prometida de babaca com jatinho. E eles vão para lá. E eu consegui o áudio de um sujeito, um carioca, por isso que nosso amigo aí estava falando no caô, se queixando do caô, lá do congestionamento no aeroporto de Trancoso e das voltas que ele estava sendo obrigado a dar com a aeronave dele, tá bom? É a cara da elite brasileira. Eu tenho um pouco de bode de falar esse termo elite, porque virou um clichê, e como todo clichê é mal utilizado, mas acho que não tem outra palavra mesmo para resumir o que é essa gente escrota que manda no Brasil há 500 anos e que produz esse tipo de comportamento, produz e reproduz, né? Os caras não puderam ir para Estados Unidos, não puderam ir para Nova York, não puderam ir para o Caribe, destinos mais ou menos aqui, perto, Europa também, obviamente são governos que estão lidando com a segunda onda da Covid de uma maneira responsável, e fala, pô, vamos lá arrebentar e matar mesmo em Trancoso, Porto Seguro, naquela região do sul da Bahia, tem a Praia do Espelho, é muito bonita, mas eu fico pensando se vale a pena ir para lá com essa quantidade de escroto que, pelo jeito, está indo para Trancoso hoje em dia. A foto deles é essa aqui, tá? Do vídeo que eu vou passar. São essas pessoas aqui. A gente foi obrigado a colocar essas bolinhas amarelas para não identificar, para evitar processo. O jatinho é esse aqui, ó, um turbo-hélice, né? PP, não sei o que, alguma coisa. Phenom 300, é um dos mais caros do mundo. E essa turminha que conseguiu pousar lá em Trancoso. Agora o vídeo para vocês darem uma olhada no tipo de gentinha. Irmão, Porto Seguro conseguimos, porque o piloto bronqueou, falou que não tinha combustível até o Ilhéus, aí ele abriu uma exceção porque nem Porto Seguro tinha. E não foi só a gente não, chegamos aqui uma galera na mesma situação, brother. E aí chega aqui, tentando arrumar helicóptero, não tem helicóptero. Tentando alugar carro, não tem carro. Tentando táxi, estou há 15 minutos, 20 minutos aqui esperando táxi, não tem táxi. Caos, caos. Pica voadora. Tadinho. Loucura, irmão. Bem que os caras avisaram aí, mandaram até um comunicado aí, Aeroporto Terra Vista. O Junão até mandou no grupo. Juro, a gente ia pousar 11h50, a gente ficou 1h40.
sobrevoando, dando volta. O cara tem 10 aeronaves na frente, segura, mais 10, mais 20, mais 30. Isso que a gente tinha combustível para 4 horas. Ficamos quase 1h50 sobrevoando, real, irmão. Até que o cara falou que não dava, impossível, fechado, terra vista. Loucura. Chegamos aqui uma galera nesse mesmo perrengue. E não tem, pega um helicóptero, não tem helicóptero, irmão. Pega táxi, tô há meia hora aqui esperando um táxi. Consegui uma van aqui que tá chegando, tá na balsa. Que loucura. Vinícius, pica braba voadora, irmão. Fala aí. Tadinho, eu fiquei com pena. Eu sou do Rio, meu sotaque deve ser algo parecido com isso, só que isso é nitidamente o cara que força para parecer o malandrão do Rio de Janeiro e tal. Eu acho nefasto porque isso demonstra não só o caráter, né? Isso demonstra o caráter, na verdade, o caráter desigual desse país. Porque você tem um país com 67 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial, não sei, mais de uma dezena de milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, desemprego de 14 milhões de pessoas, e o cara falando que, meu Deus, 10, 40, 50 jatinhos, não tinha táxi, não tinha nada, a gente tinha combustível para 4 horas de voo. Eu queria saber que país é desse cara. Não é possível. O que ele faz da vida? Entende? Porque eu acho que é um escárnio total esse tipo de áudio. Isso me embrulha, me revira o estômago. E isso não é uma característica só de Trancoso como destino, não. Se vier aqui para a região sul, principalmente para a região de Balneário Camboriú, não é muito diferente. Não é muito diferente. O cara até aqui, o Bruno até comentou aqui, estou há mais de 20 minutos esperando o táxi, meu camarada. Vai ter gente aí que vai para trabalhar, fica 1 hora esperando o ônibus. Então, imagina, o cara está reclamando que ficou esperando o táxi há 20 minutos. Vive uma realidade paralela. Porém, o que me preocupa, Kiko, isso é uma coisa que eu e Leandro, a gente já fala sobre isso há uns 2 anos, pelo menos. É uma questão que não é só a elite que está se tornando assim, é também a classe emergente. E esse cara do jatinho, eu não precisei de olhar para a cara dele, mas como eu fui criado no Rio, ele tem um perfil, por incrível que pareça, que não é aquela elite tradicional carioca, aristocrática, etc. Ele tem o perfil de emergente da Barra da Tijuca, que consegue ser mais nefasto quanto, porque foi uma criança, um adolescente, mais ou menos como o Neymar, que teve os seus sócios político, psicológico formado, ele queria ser da elite. O cara ganha o dinheiro, ele se torna algo muito mais asqueroso do que a elite e não tem um tal pedigree. Não tem um tal pedigree. Então, eu acho que nós temos uma classe média, assim, não estou dizendo a classe média politizada, mas uma classe média, a classe média alta apolitizada, que é tão ou mais nefasta quanto. Isso também é um problema grave que nós vemos na nossa indústria cultural, né? Só para fazer um adendo aqui, Kiko, fazer uma fenda nesse tema, o Leandro tinha comentado e falou assim, não consegui mandar o superchat. Eu acho que o superchat que o Leandro tentou mandar foi o seguinte: esse Vinícius Carvalho é o maior arroz de festa das lives. Leandro, meu camarada, só para te falar que o Leandro, para quem não sabe, é o meu mestre Miyagi. Eu sou o Danielson, o Leandro é o meu mestre Miyagi aqui no DCM, ele que me trouxe para cá. Então, Leandro, estou sendo aproveitado em outras aí. Jogador, carregador de piano. Pica braba voadora, meu irmão. Diga lá, Sarinha. Temos coisas aí? Ô, Vinícius, a Sara Góes acha que esse sotaque carioca ele acrescenta ainda mais deboche a essa cena por si só já dantesca. A Sara tem um problema com o sotaque carioca, concorda? Eu concordo, parece uma esquete do Monty Python. Mais ou menos, eu fico imaginando esse cara tentando falar inglês, aquele carioca da Barra que chega em Miami, aí fica tentando forçar para falar inglês. Hello, brother. Então, assim, deve ser uma coisa tipo meio Evandro Mesquita em Nova York, algo meio bizarro, assim. Não, o sotaque deixa com certeza mais caricato. Posso falar isso de boca cheia porque comigo não seria diferente. Eu vou botar de novo esse cara. Irmão, seguro conseguimos. Porque o piloto bronqueou. Falou que não tinha combustível até o Ilhéus. Bronqueou. Aí teve uma exceção, porque nem Porto Seguro tinha. E não foi só a gente, não. Chegamos aqui, uma galera na mesma situação, brother.
E aí chega aqui, nego tentando arrumar helicóptero, não tem helicóptero. Tentando alugar carro, não tem carro. Tentando táxi, estou há 15 minutos, 20 minutos aqui esperando táxi, não tem táxi. Caos, caos. Pica braba voadora. Loucura, irmão. Caos, mandaram até um comunicado aí, Aeroporto Terra Vista. O Junão até mandou no grupo. Pica braba voadora, irmão. O cara falou caos, me lembrou a música do Matanza, que é Caos Total, Anarquia e Tiroteio, que é uma banda também lá do Rio. O cara falou isso, me lembrou a música. Cara, os caras nem aí, né? Tá morrendo gente. Sei lá, não sei quantos mortos aí, irmão. Ah, foda-se, irmão. Gente, foda. Morreu porque tava na hora. E o que é engraçado é que aí eu vou falar uma coisa que o Leandro vai gostar, o Leandro vai adorar. Esses caras, eles têm uma religiosidade hipócrita dentro deles, né? Aí quando fala que, pô, cara, tá botando a vida em risco, eles falam assim, mas tem Deus pra dar, vai acontecer nada comigo não, papai do céu me protege. Aí me lembra aquele outro, tem um pagodeiro lá do Rio, tal de Ferrugem. Ô, rapaz, olha só, olha o empresário de merda que esse cara tem aqui. Já que o nome artístico do cara é Ferrugem. Se eu escuto Ferrugem no fone de ouvido, eu vou ter tétano nos tímpanos, então já é ruim no nome. O cara tem uma música que basicamente fala o seguinte, o cara diz que ele vai sair, vai beber, vai encher a cara, mas o papai do céu protege, ou seja, o papai do céu vai proteger ele dirigindo bêbado. Esse é o retrato dessa classe média que mistura putaria, cachaça e Deus. Ele misturou tudo, é o Brasil do Bolsonaro, cara. Perfeito, matou a pau, é um fatalismo mesmo. É isso aí, o Bolsonaro traduz perfeitamente o que esse cara tá cantando aí. Todo mundo vai morrer, se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que morrer, vai morrer. Foi Deus que pediu, foi Deus que mandou. É isso aí, perfeito. Olha os caras aqui, ó. Esse aqui é o cidadão. Tá dando para ver ou tá um pouco de longe, né? Ó, esse aqui é o cara que tá falando no áudio, tá? Essas aqui são duas piriguetes. Desculpa, minha mulher acabou de me dar uma bronca aqui. E esses aqui são os amigos dele, né? Todo mundo nesse jatinho Phenom 300. Eu vou depois dar uma googada para ver quanto que vale um aviãozinho desse aí. E aí tem esse outro áudio, já mostrei, mas vai pelo vídeo. A gente ia pousar 11h50, a gente ficou 1h40 sobrevoando, dando volta. O cara tem 10 aeronaves na frente, segura, mais 10, mais 20, mais 30. Isso que a gente tinha combustível para 4 horas. Ficamos quase 1h50 sobrevoando, real, irmão. Até que o cara falou que não dava, impossível, fechado, terra vista. Loucura. Chegamos aqui uma galera nesse mesmo perrengue. E não tem, pega um helicóptero, não tem helicóptero, irmão. Pega táxi, tô há meia hora aqui esperando um táxi. Consegui uma van aqui que tá chegando, tá na balsa. Que loucura. Os cariocas estão putos no chat, é sacanagem e... Cara, botaram aqui um carioca para representar, para representatividade, botaram aqui para poder... Mas a gente não tem razão para ficar sendo preconceituoso com carioca, não. E peço desculpa se a gente ofendeu alguém. Adoro o Rio de Janeiro, adoro o carioca, o Vinícius está aqui. O representante do Carioca Sangue Bom. E, enfim, né, a gente odeia todo mundo igualmente. Ô, Sara... Exatamente. Temos uma supergé, pica brava voadora, Sara. Manda a bala aí, minha irmã. Agora eu tô querendo ler. Nossa, eu ri tanto que eu tô com a garganta dolorida aqui. Eu tô com vontade de ler tudo com sotaque agora, só que eu sou muito ruim de imitar sotaque. O Arthur Bernardes se tornou membro agora. Se eu conseguir, se tornou membro. Fala sotaque de paulista aí. Fala que nem paulista. Fala que nem eu. Não, eu sou muito ruim de sotaque. Tipo assim, fala tipo assim, meu. Então, o Bolsa, meu. Não sei. Aí. Tá ótimo, meu. Tá ótimo. E aí? Olha, a Reginalíssima manda um superchat falando assim, o Leandro, além de bom analista, ele é fã do Fab Four. E a Reginalíssima é outra bitomaníaca que fica trocando figurinhas com o Leandro, assim, independente da pauta, os dois ficam conversando durante a live. O Oséias mandou um superchat falando o problema do Leandro Fortes é a tietagem ao Romero Brito. E é real, gente. É real. É muito louco isso.
o Décio fala assim, Kiko, quem usou a camisa do Corinthians com o Marcelinho? Quem? O quê? Zoou? Eu acho a camisa do Corinthians com o Marcelinho. Eu acho um absurdo, hein? Eu acho um lixo. Agora, ele foi por conta própria representar um time, um escroto. Um lixo, Marcelinho. Tá? Sou muito grato ao que ele fez no Corinthians, craque, mas um lixo, mano. Lixo. Não deveria ter levado a camisa do time mais importante do Brasil, quiçá do mundo, para aquele fascista autografar. Escroto. O manto sagrado. Estou brincando, manto sagrado, etc. Estou falando sério também. Mas não deveria levar, não tem legitimidade, não tem autoridade para isso. Não tem autoridade para isso. Não tem nenhum escroto. Eu lembro que ele falou na internet, ele falou assim, mas quem é que não ia gostar de interagir com o presidente, né? Tá aqui, Marcelinho. Acho que todo mundo aqui. Tem pelo menos 3.000 pessoas ao vivo agora que não gostariam de estar no seu lugar. Eu só queria interagir com ele, eu só queria interagir com o presidente se eu fosse o Adélio. Aí eu ia querer interagir com o presidente. Tá bom, adorei. Inclusive, o Adélio falava que o Adélio era filiado ao pessoal. Pessoal, paga uma aula de esgrima para os seus filiados, cara, para da próxima vez não ter erro, entendeu? O cara vai fazer aula de tiro e aparece com uma faca guinso, velho. Pô. Não é a faquinha não fez o serviço porco. Mas, enfim, o Saro, Kiko, pelo falar do cara, uma, mais duas, mais três, que não sei o quê, isso tem aquela coisa, isso é emergente do Rio de Janeiro. É esse tipo de novo rico, é o novo rico carioca, isso é nítido. Cara, e eu vou dizer, só muda o sotaque, viu? Só muda o sotaque pelo Brasil todo, porque até fisicamente essa galera é muito parecida, né? Agora, deixa eu só dar um pitaco aqui, se vocês me permitem. É assim, o Novo Rico é uma praga, uma revista, etc. Mas o velho rico brasileiro não é muito diferente. A elite brasileira, que tem grana de família, dinheiro antigo, do ponto de vista do compromisso com o Brasil, é igualmente escrota. Por exemplo, morreu o Safra, o José Safra, depois do irmão dele, o Edmond, que morreu naquele incêndio, na cobertura dele lá em Monte Carlo. Todo mundo se lembra disso aí. A Lili, viúva do Marinho. Do Edmond, a Lili Safra, não a Lili Marinho. Ela fez uma doação para a Notre Dame, a Catedral de Notre Dame. Todo mundo se lembra, não é? Ela fez uma doação grande de grana para a restauração da Notre Dame. Lindo, né? Notre Dame tem que ser restaurada. A Notre Dame é um patrimônio mundial, mas sobretudo dos franceses. Quando houve aqui o incêndio do Museu Nacional, foi para o chão. Vocês lembram? Foi o primeiro sinal dos céus do que ia ser a tragédia do governo Bolsonaro. A gente acompanhou na TV aquele apocalipse. Ela deu dinheiro para o Museu Nacional? Pergunto para vocês dois. Não deu. Não deu porra nenhuma. O Joseph Safra, agora, fundador do Safra, imigrante, judeu-libanês, veio para São Paulo, fez a fortuna, um dos banqueiros mais ricos do mundo. Tá? Sabe qual é a última obra dele? Que ele deixou sem ser feita, sem fazer? Deixou só no papel? Um prédio lá em Londres, na City de Londres, que é a área financeira de Londres. Paraíso fiscal. Sabe quantas desses ele fez em São Paulo? Nenhum. Nada. Então, o rico brasileiro, o rico de berço brasileiro, é igualmente escroto. É uma elite brasileira muito pouco comprometida com o projeto de Brasil mesmo. Vê os Frias, vê os Marinho. Os Marinhos é um dinheiro antigo, né? O que os Marinho fizeram, de fato, pelo Brasil? Pega a TV Globo, o que é aquilo? Dinheiro fora do Brasil também, paraíso fiscal, como você lembrou bem, né? Mas o que eles investiram aqui? O Museu da Manhã, tudo com subvenção, Não, e o Museu da Manhã é uma excrescência
é uma excrescência estética. Aquilo parece um jacaré de lata, com a boca aberta, horroroso. Se um dia eu ganhar para prefeito do Rio, vocês podem ter certeza, primeiro minuto de governo eu vou derrubar aqui, eu vou botar no chão e vou vender pro ferro velho. É horroroso. E a amostra que tem lá dentro é horripilante também. Exatamente, Kiko. O novo rico é o espelho do velho rico. E por isso que não pode sair coisa que preste. E não pode sair coisa que preste daí, com total certeza e razão. E outra coisa, e isso não só está nessa casta, por assim dizer, financista, se a gente for usar uma palavra um pouco mais assertiva para essa turma, como também está na elite tradicional dos intestinos do Estado, como a família Flores no Rio Grande do Sul. Os caras ocupam o TRF4 e são desembargadores desde a época do Brasil Império. Os caras têm cargo no judiciário desde a época do Brasil Império. Então, assim, e é só ver o que eles representam no reacionarismo brasileiro. É isso aí. Sara Góes, diga lá, minha querida. Vamos lá, acho legal porque tá todo mundo falando aqui dos ricos das suas localidades, né? É tudo a mesma porcaria, gente, é impressionante, só muda o sotaque mesmo. A Ângela Cravo, ela fala assim, eu preciso deixar registrado também, sem dúvida, o Leandro foi a melhor surpresa da live das 5, ele é fantástico. O Leandro tem um fã-clube aqui, e é legal o pessoal, a dinâmica do pessoal com o Leandro na live das 5 é só se tornar membro depois que ele chora, eu acho isso sensacional, essa dinâmica de humilhação. O Fernando Miller manda um superchat falando jogo beneficente sem público e renda, ele está questionando aqui. O Jorge Ribeiro fala, Kiko, Ilhéus, onde fica Ilhéus? Valeus. É tudo Bahia. Bahia é linda, Bahia é maravilhosa, mas Bahia tem esse problema, tadinhos. Não tem recurso para dar um pau nesses caras, o que é um problema também, meus caros. Tenta fazer isso em Londres aí. Tenta fazer uma festa nos arredores de... Fala aí, Nova York, vai, chama os caras aí. Isso aqui é a terra tá tudo liberado, então vem esses caras para cá. O Neymar, tem sentido a prefeitura de Mangaratiba liberar essa palhaçada? Pô, tá lá, eu escrevi sobre isso, a prefeitura determinou barreiras sanitárias, cara, determinou isolamento, lockdown. Aí tem um palhaço que aluga uma mansão lá por R$6 mil por dia, chama 500 filhas da... né? Então, igualmente, canalhas como ele, sem contar aí os que vão tocar na festa, que toparam fazer parte disso, e aí você fica esperando a quem apelar? Os vizinhos lá desse condomínio. Você imagina, o cara liga para a polícia, eu não posso, mas como é que você não pode fazer nada? Tem a prefeitura decretando aqui lockdown, né? Lá em Trancoso, estava vendo, a polícia baiana botou para correr o pessoal numa festa de um condomínio. Por que isso não é feito em outros lugares ali? Pô, precisa dar um pau nesses caras, desce o cacetete nesses caras aí. Diga lá, Sara. Que delícia, só de imaginar, é praticamente um pornô, né? Você imagina essa gente rica apanhando. O Luiz Alberto Benevides fala assim, há só um ferrugem, o anão ruivo. A Laline Casais fala assim, lasque-se quem morreu e seus familiares, né? Laline, pior que o clima é esse. A Reginalíssima fala, a escola, a pedagogia que dê conta dessa parcela do povo apoiador do presidente, será que em 50 anos a gente vai superar o caráter dominante desse bolsonarismo? O Luciano Guimarães fala assim, eu sou carioca, esse cara é um palhaço, esse estereótipo de malandragem é para se sentir melhor do que os outros. A Laline Casais fala, Adélio foi incompetente, Vinícius Carvalho, ou melhor, ele foi pago para fazer uma cena que elegeria o bolsonarista. A Reginalíssima fala, no serviço militar o presidente atuou como mero atleta e a sentença do processo do Tribunal Militar foi fakeada. A Luciene K fala, os piores espíritos vieram para o Brasil. O Bira Júnior fala, Kiko, eu tinha pensado nisso já. Ele fala assim, Kiko, junta Vinícius e bem-vindo, a gente vai morrer de rir. Tinha pensado nisso. Esse é muito maneiro, cara. Meu pai ia morrer, né? Meu pai não perde nada do bem-vindo, cara.
Vamos fazer. Demorou. Se os dois estiverem vivos, a gente faz aí. Tem mais superchat aqui. O Odair Rodrigues fala: eu gostaria de promover um encontro do Bolsonaro com a Gaviões da Fiel. Ah, que bonito! Ali na Marginal, em dia de Tietê cheio. Olha que fofo. Ai, vai ser linda essa cena. E o Osés manda um superchat falando: fã-clube do Leandro é tudo bot do Romero Brito. Inclusive, olha que curioso. Hoje a gente está recebendo muito superchat de membro diamante. Curioso isso, né? Porque valeu, galera. São incríveis. Ela fala, a Laline fala assim: exato, que o Brasil foi invadido pela Bahia. Senta e chora, não reage, levanta e luta, Pátria Grande. Hashtag fora Bolsonaro, hashtag fora Mourão, hashtag Lula livre candidato. Pronto, não tô devendo nada. Laline Casais, você deu aqui, tá certo. A gente precisa fazer alguma coisa, né, desse jeito. Tá muito fácil para os caras. Eu fico impressionado com a cara de pau do Neymar. Ontem ele mandou a assessoria ligar para alguns lugares e falou com a Jovem Pan, falou com outros aí, que não tinha festa nenhuma, que era fake. Aí a CNN fez direitinho, falou lá com um desses grupos, calcinha preta, esses nomes idiotas, essas bandas de forró, não sei nem de forró. Ferrugem. Ferrugem, E aí, não, nós fomos contratados e estamos indo lá. Cara, vê se o Neymar faria isso na Europa, onde ele joga lá, velho. Aí vem pra cá e caga no Brasil, porque aqui no Brasil pode tudo. Bando de filha da puta, sabe? Bando de canalha. Por que não faz isso lá? Experimenta fazer nos Estados Unidos para ver como é que é. Experimenta aí, ô boizinho que tá lá se queixando do tráfego de jatinho. Tenta entrar lá. Por que não entra nos Estados Unidos, onde ele deve ir direto para Miami? Né? Por que não vai ali para a Europa? Porque não pode. Porque não pode responder aqui o que eles vão fazer. Aí eles vão ferrar aqui. É a cara do que é a elite brasileira. O ex-diretor da Veja, José Roberto Guzzo, um dos tipos mais escrotos do jornalismo brasileiro, e eu devo confessar que por algum tempo ele foi meu amigo, e do meu irmão também, do Paulo. O Guzzo teve um apartamento em Paris durante quase a vida inteira, tá? E ele, numa ocasião, teve um problema de saúde. E ele se tratou lá. Vocês sabem como é que o Guzzo se tratou em Paris, ou qualquer um se trata em Paris, ou em Londres, ou na Europa civilizada. Como é que é, se vocês tiverem algum problema lá? Vocês vão num hospital particular ou não? Hospital público, né? Porque o Estado subvenciona a saúde. Tá? E ele foi bem tratado por uma enfermeira que foi de graça na casa dele e cuidou dele. Ó que maravilha que é a saúde pública na França. Aqui, dirigindo a Veja, com a voz que tem, né? Fora da Veja também, como jornalista, defendi o oposto. O Estado malvadão, os vagabundos da esquerda, tudo isso que, né, é folga dos comunistas e etc. Então, é um resumo. Essa gente vai para o resto do mundo, onde tem dinheiro e tem condição de ir, tem um apartamento em Paris, tem uma cobertura em Monte Carlo, como o Safra, tem uma cobertura em Nova York, e lá é absolutamente civilizado. Usa máscara, faz tudo direitinho. Chega aqui no Brasil, faz cocô na rua. E sai xingando o Estado malvadão. E sai falando que só tem comunista. Sabe? Essa é a nossa tragédia nacional. A quantidade de gente ficou bilionária na pandemia, Vinícius. Isso é o maior escândalo do ano. O maior escândalo do ano. Ganhamos 40 bilionários na pandemia e nós estamos aqui falando do Neymar. E você falou desses casos aí, o Kiko, eu lembrei de uma outra figura que eu fui cancelado no Facebook na época por causa dessa figura que assim, eu acho tudo que existe de pior do que esse país aqui já produziu, tanto ele quanto o pai, que é o Diogo Mainardi. Nossa! O Diogo Mainardi, para quem não sabe, é um cara que sabota toda a estrutura pública brasileira, do SUS ao ensino universitário, mas ele trata o seu filho, que tem um problema, no bem bom do estado de bem-estar social da Itália. Que bom, eu quero que o filho dele tenha o melhor tratamento do mundo. Melhor, merece. A criança não tem nada a ver com o pai. Porém,
Não tem culpa do pai que tem. Eu preferia ser filho de, sei lá, cara, de um cracudo do que do Diogo Mainardi. Então o garoto é coitado mesmo de ser filho do Diogo Mainardi. Agora, é um cara que no Brasil ele sabota a estrutura pública. Então, eu acho que é uma questão também muito de ódio, sabe, Kiko? E o pai dele era uma pessoa que tinha ódio racial também, e isso eu acho que explica muita coisa. Porque o pai dele tem aquele vídeo dele que viralizou há 2, 3 semanas, mais ou menos, do pai dele falando que não botava pessoas negras nos seus comerciais, porque ninguém quer comprar, nem o negro quer ser negro, ele falava, e aquilo dali foi um dos vídeos mais odiosos que eu assisti na minha vida. Sim. Sara, nós temos mais coisas aí? Tem 2 superchats que chegaram. A Regina Alisson fala: autocrítica, só exigem a autocrítica do PT. Inclusive, petistas esquecem de exigir também da mídia, do PSDB, do PSB, PDT, PP, Cristóvão, FHC. E o Rodrigo Proto, que é membro diamante, ele viu que tá todo mundo mandando superchat, ele mandou um superchat só para dizer assim: Sara, esse é um superchat de recalque. Ótimo. A gente agradece seu superchat de recalque. Eu tô rouca aqui, de tanto que eu ri já. Alô? Sara, tá. Não, é porque eu fiquei rouca de tanto rir. A live das 5 é a live que acaba com a minha garganta. E aí eu tenho essas gargalhadas, fiquei sem voz aqui. Vinícius, suas considerações finais sobre toda essa desgraça que tá aí, especialmente o sotaque do nosso amigo lá, do dono do Japão. Amigo lá. O sotaque do nosso Evandro Mesquita, de Trancoso. Antes de começar as considerações finais, como a audiência já estava alta aqui, eu estava lembrando aqui uma vez, e a gente entendeu um pouco, mas para mim não tem problema nenhum, não vou fazer mais nada, depois mesmo. Então, assim, eu estava lembrando de um programa do Gugu uma vez, que o Skank, quando o Skank estava no auge, para quem não lembra, gente, o Skank já lançou um disco que foi um dos mais vendidos do Brasil na época, lotava casa de show e tal. O Skank foi chamado num domingo no programa do Gugu, e como a audiência do Skank estava muito alta lá no Gugu, o Gugu falava assim, toda hora que o Skank acabou a música, e agora vamos com mais um sucesso, que não sei o que, o Samuel Rosa já estava ficando sem graça. O Gugu fez o Skank tocar o disco todo para manter a audiência. Então a gente podia fazer as coisas meio João Kleber, né? Para, vocês vão ver agora uma coisa sensacional para a rapaziada ficar entretida. Mas falando sério, esse ano de 2020, quem está falando que a gente tem que tirar alguma coisa boa de 2020 está errado, não entendeu nada. Esse ano foi horrível em todos os aspectos, no aspecto econômico, no aspecto político. O Bolsonaro fez o que fez e não ter caído foi um absurdo, como disse o Flávio Dino uma vez. Tão absurdo quanto banalizar o impeachment é você banalizar o presidente passear pelo Código Penal e não sofrer um impeachment. Então, assim, não só isso, a quantidade, assim, foi um ano pesado, que morreram mais pessoas no Brasil e nos Estados Unidos e em vários países do que se morrem em guerras, 200 mil mortes, assim, e o impacto dessas mortes é também o impacto econômico, também o impacto no mercado de trabalho, também tem isso, não só o impacto emocional. A gente está vivendo uma crise, o auge de uma crise estética, de uma crise cognitiva, intelectual, assim, eu perco a palavra e tenho que até ter cuidado com a carga de raiva que eu vou colocar em algumas coisas que eu vou falar, porque não tem nada para se comemorar desse ano. Muitas vezes o ato da gente dar risada aqui é até para a gente fomentar a escrotice do bem que a gente tem que ter dentro de nós, que a gente tem que ser escroto mesmo com essa família Bolsonaro, com esse gado odiento aí que só faz besteira, e agora não é mais uma questão de opinião, uma questão de vida ou morte. A burrice dessa gente está matando gente, vai matar quando começar a vacinação. E desse babaca de Trancoso, eu acho que essa é de Trancoso não, do Rio, que foi incomodar um pombo que foi botar seus ovos em Trancoso, um verme que foi botar suas larvas lá. Assim, esse é o retrato da nossa elite, infelizmente é com isso que a gente vai conviver em 2021, e esse tipo de gente que tem que chutar do poder em 2022, mas para isso a gente tem que começar, como disse o Kiko aqui no início, a perder um pouco de bons sentimentos, perder um pouco desse bom mocismo que a gente tem, e a começar a ser um pouco também maldoso com essa gente. De qualquer forma, eu acho que eu ainda vou estar aqui até a virada do ano, já não vou dar Feliz Ano Novo por enquanto. Para quem não assistir, Feliz Ano Novo já adiantado, boas festas, se puderem beber, bebam mesmo, evite aglomeração, deixe para visitar sua avó depois da vacina, deixa a véia viva,
E é isso, gente. E cuidado com a supergonorreia, não é? Cuidado com a supergonorreia, você pode ser infectado de Hamilton Mourão. Entre o super Mourão e a super gonorreia, você corre para onde? O gonorreia tem cura, né? Então... Vinícius matou a pau. Vinícius, esse aqui acho que foi o desabafo do ano, cara, da doutora Pasternak. Eu acho que todo mundo viu, mas vale a pena a gente repetir, porque eu acho que a Natália Pasternak chutou o balde de uma maneira linda, linda, e vai ao encontro do que a gente está falando aqui. Eu estou um pouco passada com o que eu escutei agora, porque eu escutei humor, leveza e evitar o estresse. Então, eu não posso falar para o outro fazer a coisa certa, porque eu vou ficar estressado, porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza. E humor, tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro para dizer para ele que ele tem que usar máscara para ele fazer a coisa certa, para ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora. Olha, prêmio Calma Monga honorário vai para a doutora Natália Pasternak, detentora dessa linda ira santa. Ela viu uma reportagem idiota da TV Cultura e correndo o risco de perder essa boquinha aí de convidada, que bem ou mal, a TV Cultura é uma merda, mas é o que temos, né? Ela vai lá e, sei lá, um pontinho no Ibope e tal, ganha uns clientinhos, chutou o balde, constrangeu aqueles dois babacas da bancada e falou humor, leveza. Não tem humor, leveza. A gente está tratando aqui com escárnio, a gente está tratando aqui com ironia, né? De gente que retribui com escárnio o que fazem pelo Brasil, né? Mas eu acho que não dá mesmo para a gente ficar aqui falando de maneiras transadas para você usar uma máscara, maneiras bacanas para você passar o Réveillon, maneiras legais para você morrer numa aglomeração. E a mídia brasileira, useira e vezeira disso aí, Vinícius, Sara e amigos, né? A gente vai assistir daqui para frente um monte de matéria sugerindo maneiras legais, descoladas de usar fogão a lenha, de substituir o fogão a gás, né? De usar casca de alimento. De comer comida podre, vencida, que foi o pior. Nossa, teve isso? Como comer comida vencida? Porque você pode tirar uma banda da fruta, você pode tirar uma parte... Sensacional, que beleza. Como é que você morre de um jeito gracioso também, né? E como é que você trata essas pessoas que nem esse nosso amigo aí, lá de Trancoso, de um jeito cortês, educado, com leveza. Foi lindo que a Natália Pasternak mandou ver aí. É grave. Nós estamos aqui no momento em que o Neymar vai passar isso aí, quantas pessoas vão se infectar? E a maioria, Vinícius, Sara e amigos, vai ser funcionário. Vai ser o cara que vai levar champanhe para eles, é o cara que vai levar a bandeja com substância Inca para eles consumirem. A Inca foi bom, hein? Entendedores entenderão. Uhum. E aí, é isso que vai acontecer. Esses vão ter que se tratar lá no hospitalzinho de Mangaratiba. Tá? E esses vão contaminar a família. O Neymar não. O Neymar vai voltar lá para Paris, né? Os amigos dele, os 500 também. Tá tudo bem. Ou não. Vai infectar quantos pais e mães aí, filhos? Pô, nós vamos tratar esses caras com compaixão. Ano que vem, o Neymar tá lá, Vinícius, sendo de novo endeusado. Tá lá, menino Ney, adulto Ney. Porra, velho. Chega disso, meu. E outra coisa, Kiko, desculpa até a gente se alongar nisso aí, mas é que é importante. O adulto Ney, o menino Ney não vai virar adulto, ele já é essa pessoa ruim, ele já é adulto. Ele já é esse retrato nefasto do que ele apregou e do que ele pratica. E outra coisa, o Neymar, eu quero saber se ele já pagou o que ele sonegava de imposto, tanto na Espanha quanto no Brasil, porque a quantidade de gente que vai ser infectada nos 500 convidados dele, se ele não pagar, se o imposto que ele deveria ter pago daria para construir mais leito, inclusive em Mangaratiba. Então, assim, ele está errado
duas vezes. Está errado em ser sonegador e está errado em fazer aglomeração em pandemia. Isso aí. Sara Góes, é isso aí? Tem mais superchat aqui, o pessoal se empolgou. Obrigada, gente. É muito bom, porque tá todo mundo meio que desabafando, né? Final do ano tá aí tá todo mundo se livrando dessas coisas. O Rodrigo Proto, tudo a ver com o que vocês estavam falando, ele fala assim, que com a pandemia começou como? Se não com a elite viajando de férias. Inclusive, foi em Trancoso, né? Aquele mega casamento de blogueira com um filho de político, do Ceará, inclusive, que trouxe o vírus para Fortaleza. Que a galera, os convidados saíram de Trancoso, foram para Fortaleza e saíram contaminando todos os prestadores de serviço daqui, porteiros e etc. O Francisco Aires mandou um superchat muito ensinado, a gente agradece mesmo assim. E deixa eu ver, tem um outro aqui da Reginalíssima, não, esse aqui eu já li, que é exigindo autocrítica. É isso, não estou devendo nada. Boa. Então tá bom, meus amigos. A gente ia falar aqui da Sara, por que ela acha que o Belchior é superestimado, mas isso fica Mentira! Depois, tá? Não tem que coisa séria, não, viu? Esse verso aí do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é a Cassiano. A gente pergunta para ela na próxima ocasião por que ela acha isso de um conterrâneo dela. É isso aí, amigos? É isso aí. É isso. Beijo. Tchau, tchau, gente. Programação, Sara? A gente tem um essencial às 21 horas, não sei quem é o convidado, porque o Pedro só me fala na última hora para eu fazer a capa. É isso. E amanhã tem Natália Urbano, no café da manhã do DCM. O pessoal estava perguntando sobre a Natália Pasternak. Ela já teve algumas vezes no café da manhã do DCM. Ela precisa tirar férias também, né? Ela está num período de recesso, mas a gente se comunicou com ela. E todo mundo muito solidário esse desabafo. E só para lembrar, a doutora Natália Pasternak é uma mulher extremamente calma e bem-humorada. Não foi uma pessoa sisuda que não gosta de brincar com nada. Não era esse o caso. Porque eu tô vendo que tem muita gente achando que foi um chilique. Não foi. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius. Valeu, gente. Abraço.